Olá, mulheres! Eu sou Heloísa, do canal Território do Sol, e gostaria de começar uma conversa sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Aproveitando uma roda de leitura que está acontecendo num grupo lá no WhatsApp, a gente vai começar a gravar alguns vídeos colocando um pouco da reflexão que houve lá. E lá já rolou uma conversa muito profunda sobre a introdução desse livro. Quando a doutora Clarissa Píncola Estes, autora do livro, que é uma psicóloga, PhD, analista junguiana e que tem uma experiência vasta com contos, com histórias, é uma cantadora e ela conta contos que ela ouviu pelo mundo inteiro, principalmente na América do Norte, América Central e um pouco na América do Sul. Então, esse livro é repleto de propostas terapêuticas para as mulheres, para resgatar a mulher selvagem. E na introdução ela fala disso. Prepare-se para o que a gente vai estudar agora. Esse é um vídeo para você sentar, para você pegar papel, pegar aí um caderno, pega uma agenda, um diário e se prepara para anotar algumas coisas muito importantes que poderão ser pistas sobre você mesma, sobre um caminho maravilhoso que pode te levar para as regiões agrestes, intocadas ainda, como ela fala, por você. Vamos, chama tuas amigas, envia para elas, faz isso agora, porque senão depois você esquece. Compartilha nas suas redes sociais, dá um like aqui, porque o estudo foi maravilhoso e é todo o meu coração, minha alma que está entrando por essas ondas de energia que chegam aí até você, para você poder me ver, me ouvir. E se quiser também pode entrar ainda lá no grupo mais restrito, mais íntimo lá no WhatsApp. O link vou deixar aqui na descrição desse vídeo, onde você pode entrar tranquilamente para fazer parte. Ainda tem espaço para você, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, qual é a proposta desse livro, né? Por que ele existe? Para resgatar a vitalidade esvaída de muitas mulheres, da maioria de nós que se sente cansada, ocupada demais, sem tempo e deixando sempre o que é essencial, o que dá sentido para a vida, aquilo que é importante, deixando sempre de lado. Essa é a proposta principal desse livro. Resgatar a vitalidade das mulheres. Mas onde está essa vitalidade? Há um lugar dentro de nós que se assemelha às agrestes regiões intocadas do nosso planeta, mas que desaparecem à medida que fenece a compreensão da nossa própria natureza. Vamos nos perdendo de nós mesmas. E ela fala que a mulher moderna, nas palavras dela, é um borrão de atividades. Ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. A velha sabedoria há muito não se manifesta em nós. Essa vitalidade está nessas regiões dentro de nós. Apresenta para nós um panorama, uma visão das mulheres na época depois da Segunda Guerra Mundial e o que ela viu. Olha as palavras dela. As mulheres tinham de implorar pelos instrumentos e pelo espaço necessários às suas artes. E se nenhum se apresentasse, elas abriam espaço em árvores, cavernas, bosques ou armários. A dança mal conseguia ser tolerada nessa época, se é que o era, e por isso elas dançavam na floresta, onde ninguém podia vê-las, no porão ou no caminho, para esvaziar a lata de lixo. Olha a comparação que ela faz, né? De tanto preencher espaços e realizar tarefas
que nós não estamos com vontade, ou não é aquilo que brilha aos nossos olhos, não é aquilo que pulsa no nosso coração, na nossa alma. E então as mulheres vão para as artes para poder esvaziar. Ela sentia, ela via isso nas mulheres, né? A mulher que se enfeitava despertava suspeitas. Um traje ou o próprio corpo alegre aumentava o risco de ela ser agredida ou de sofrer violência sexual. Não se podia dizer que lhe pertenciam as roupas que cobriam seus próprios ombros. Era uma época em que os pais que maltratavam seus filhos eram simplesmente chamados de severos, em que as lacerações espirituais de mulheres profundamente exploradas eram denominadas colapsos nervosos, em que as meninas e as mulheres que vivessem apertadas em cintas amordaçadas e contidas eram consideradas certas, enquanto aquelas que conseguiam fugir da coleira uma ou duas vezes na vida eram classificadas de erradas. Por isso, igual a muitas mulheres antes e depois de mim, passei minha vida como uma criatura disfarçada. Uma loba existia por trás da pequena Clarissa, olhando para as outras mulheres e percebendo o quanto elas eram contidas. Eram? Será que o que eu li aqui não fala de nós, da nossa época? Porque muitas mulheres ainda caminham pela escuridão de si mesmas. Então, qual é a meta? A recuperação e o resgate da bela forma psíquica natural da mulher. Porque a nossa forma psíquica foi sendo moldada, anestesiada, iludida e encoberta por camadas e camadas de cultura, de crenças, de limites, e a nossa natureza psíquica, ela ficou apertada, sufocada dentro de nós. E a doutora Clarissa, ela resgatou duas palavrinhas que podem quebrar essas camadas, que podem abrir conexão com a nossa natureza interna, com a nossa alma feminina, com a natureza que ainda consegue movimentar os ciclos em nosso corpo, que consegue gerar vida, gerar sonhos, que consegue criar, que consegue dançar, que consegue cantar. Há uma natureza dentro de nós, feminina, que se alia muito às artes, quando pode, quando tem tempo. Então, duas palavrinhas podem trincar essas camadas. E essas palavrinhas, como uma estudiosa dos arquétipos e da etimologia, são duas palavras que, quando ouvimos ou pronunciamos ou lemos, nós despertamos. E essas palavras vão ser muitas vezes repetidas nesse livro, nesse estudo, em nossas conversas. E eu vou pronunciá-las e você vai pensar aí no que vem na sua mente, no seu pensamento. Mulher selvagem. Cada uma delas e as duas juntas. O que elas despertam em você? Então, mulher selvagem é a senha, tá? É a senha que abre esse portal, que quebra as camadas de cultura masculina, de cultura patriarcal, de cultura que aprisiona o feminino dentro de nós, que impede que
a gente fale do que acontece com o nosso corpo em voz alta, por exemplo. Algumas palavras são proibidas quando meninos estão perto, quando homens estão perto, e alguns deles não sabem nem mesmo como é que funciona, por exemplo, a menstruação. O conhecimento dos ciclos femininos, da amamentação, da ovulação, da gestação, da menarca, da menopausa. Nós somos feitas de ciclos naturais femininos e essa natureza física, biológica, está guardada dentro de nós. E a nossa natureza psíquica, criadora também, profunda, ela existe, ela está em nós. Então, quando falamos de mulher selvagem, estamos falando dessa potência feminina que move a vida. Eu sempre falo e tenho vários vídeos aqui no canal falando do mito do Yin e do Yang, do mito chinês da criação. E aqui cabe muito bem esse destaque quando a gente está falando da psique natural, dessa essência que formou nosso corpo, que forma tudo e que dá vida a tudo. Nós estamos falando, então, com base nesse mito, existe a força Xi, que é a potência divina, é o imanifestado. Essa potência cósmica, ela se divide, o Xi se divide em duas potências diferentes, porém complementares, que é o Yin e o Yang, que dá origem de forma diferente, mas unidas a tudo que existe. O Yin é a potência feminina, a potência da escuridão, do profundo, da lua, da noite, do frio. E aí várias outras características que a gente pode elucidar o que é a potência Yin, essa parte do Xi, da força divina criadora, não manifestada. E Yang, nós temos a potência solar, quente, de movimento, periférica, superficial, que não é profunda. Veja, tudo ao contrário do Yin. Então o Yang é a potência masculina que está para fora. O Yin é a potência feminina que está dentro. E a nossa cultura, potencialmente bem mais a ocidental, nós, com uma cultura totalmente projetada para fora, pro ter, pro parecer, olhando para o movimento que está fora de nós, fomos deslocando a nossa psique de dentro, de senti-la profundamente. Paramos de fazer um movimento de interiorização, de conexão, que o Oriente preserva muito mais do que nós. Toda essa potência Yin e Yang forma a vida em tudo que existe. E Carl Gustav Jung denomina ânima a nossa polaridade feminina que está manifestada em todas as mulheres, e nós mulheres trazemos o Yang, a potência masculina, que é o ânimos, né? Jung denomina e conceitua ânimos, está dentro da psique feminina. No entanto, como o Yang é mais exterior e periférico, ele aparece mais e ele ganha mais espaço na nossa sociedade e também na psique das mulheres. E isso compromete a saúde das mulheres, porque que a psique masculina ela seja a manifestação Yang, a manifestação ânimos, ela não prejudica o movimento do sagrado masculino, mas quando
há uma interrupção de conexão com a potência yin, ânima, a potência feminina em nós, nós projetamos para dentro de nós a potência yang. E nós começamos a sufocar com essas camadas de cultura masculina, periférica, né, de parecer, de estar em torno, mas não entrar em nós mesmos. Nós, mulheres, sofremos boicotando a nossa própria saúde, saúde psicológica, a nossa saúde física, porque a mulher selvagem, essa potência feminina que nós vamos chamar doravante de mulher selvagem, como ela fala no livro, essa mulher natural, essa mulher com toda a sua potência que está precisando se manifestar na vida em nós, essa mulher habita lugares intocados dentro de nós. E nenhuma dessas polaridades se sobrepõe à outra. Ambas são importantes, são complementares, como eu já disse. Elas fazem um percurso circular, uma entrega para a outra o seu trabalho realizado, a seiva que a árvore busca lá dentro da terra é uma força yin atuando na árvore, nas plantas, em toda a flora. Então esse movimento é yin, esse movimento é feminino, é a busca dos nutrientes lá na raiz e trazida pela seiva, pelo interior do caule, do tronco, e ninguém vê. É um movimento silencioso, rico, precioso, é um movimento de resgate da vida que a árvore faz. E o movimento yang coloca a vida da árvore para fora, em flores, folhas, galhos, frutos. Ambas as forças são importantes. Se uma delas fica danificada, frágil, não potente, né, não realizando todo o seu papel, a árvore ela perece, ela não vinga, né? Uma plantinha não vinga se não tiver os dois movimentos, o yin para baixo e o yang para cima.